Média, moda e mediana e dispersão. Bom, a média. A média serve para padronizar. Ela quer um padrão e serve muito para critérios avaliativos, por exemplo. Ela marca, ela compara, ela iguala. Critérios avaliativos, por exemplo, num colégio, como o Marista, a média é 7. Logo, um aluno que tirar no primeiro trimestre uma nota 8, no segundo uma nota 5 e no terceiro 8 novamente, vai estar na média, porque somando os 3 e dividindo por 3, a média vai ser 7. Moda. A moda tem como função marcar uma tendência. Ela marca vários tipos de tendência, por exemplo, uma tendência de sabores. Quero saber qual sabor sai mais de uma loja. Vamos analisar que uma pessoa pegou chocolate, outra pegou morango, a terceira pessoa pegou chocolate de novo. Nisso a moda já seria chocolate, porque 2 pessoas pegaram esse sabor. Mediana. Ela analisa o quanto a média é relevante. Muitas vezes uma média não tem um grau de relevância tão bom, porque, por exemplo, como analisamos as faltas em um trabalho. Vamos analisar a falta de todos os empregados. Um empregado falta uma vez, outro falta 2, mas um tem uma falta de 2 meses por doença, por exemplo. Se colocarmos isso numa média, não vai ser relevante, não vai pegar todo mundo. Então a gente faz a mediana, a gente coloca todos em um rol, pega os números do meio e soma. Soma e divide por 2, os 2 números do meio. A dispersão, ela também analisa o quanto é relevante essa mediana, essa média. Ela analisa quanto sai da média, tipo, margem de erro, por exemplo. Ela vai ter um cálculo para ver quanto essa média é relevante e a dispersão que sai dessa média. Por exemplo, a margem de erro de uma nota 5, a margem de erro de 2, 7 para cima e 3 para baixo. Ela tem que ver a dispersão, ver se isso é relevante na média e ver quanto isso é uma função boa. Bom, é isso. Na tabela, temos o número de pessoas que entram e saem do elevador. Calcule a moda. Primeiramente, devemos considerar sempre a diferença entre o número de pessoas que entram e o número de pessoas que saem. No térreo, entraram 4 pessoas. No primeiro andar, entraram 4 e saíram 3, que dá 1. Então, 1 mais 4 dá 5. No segundo andar, entrou uma pessoa e saiu uma, então corta. No terceiro, entrou 2 e saiu 2, corta também. No quarto andar, entrou 2 pessoas, 5 mais 2, 7. No quinto andar, entrou 2 pessoas e saíram 6, que dá menos 4 pessoas, que dariam 3. No segundo e no terceiro andar, como cancelou, os 2 ficaram 5. Logo, a moda é 5. Exercício de mediana. Confira na tabela a seguir as medalhas conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas de 1968 a 2012. Aí tem aqui a tabela com ouro, prata e bronze. Encontre a mediana do total de medalhas conquistadas pelo Brasil nesses anos. Primeiro, a gente precisa descobrir o total de medalhas conquistadas a cada ano. Então, a gente vai pegar 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012,
E vamos colocar o número de medalhas. Então, aqui tem 3 medalhas. Aqui tem 2 medalhas. 2 medalhas. 4 medalhas. 8 medalhas. 6 medalhas. 3 medalhas. 15 medalhas. 12 medalhas. 10, 15 medalhas em 2008 e 17 medalhas. Tá, agora a gente vai organizar o número de medalhas em ordem crescente. Então, vai ser 2, 2, 3, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 15 e 17. Tá, daí a gente vai pegar os valores centrais dessa sequência numérica, que nesse caso são o 6 e o 8. Exatamente. E aí a gente vai somar o 6 com o 8, que vai dar 14, e vai dividir por 2, são 2 números, e vai dar 7. Então, a mediana do total de medalhas conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas de 1968 a 2012 é 7. Então, o valor da mediana é 7. Exercício de média. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Essa tabela aqui apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e o peso de cada uma delas. Ele pergunta pra gente qual é a nota bimestral dessa aluna, aproximadamente. Então, esse é um exercício de média ponderada e a média ponderada ela é calculada somando-se os produtos entre pesos e notas e depois a gente divide os resultados pela soma dos pesos. Então, vamos lá. Primeiro a gente faz 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, mais 8 vezes 2, mais 9 vezes 2. Tudo isso aqui dividido pela soma dessas. Então, 4 mais 4, mais 2, mais 2. Isso aqui, a gente vai fazer a multiplicação. Então, vai ser 24 mais 28 mais 16 mais 18. Dividido pela soma, que vai ser 12. Bom, então a média vai ser 86, porque é a soma daqui, dividido por 12. Média vai ser igual a 7,17. Porém, aqui, o que mais chega perto desse nosso resultado é a letra D, porque ele pede aproximadamente. Então, é a letra D. O resultado, né, a nota bimestral da aluna vai ser aproximadamente 7,2. Pode. O concurso público para escrituário deste ano será de 7,7 milhões de candidatos, 11% a menos do que o ano passado. O número total de inscrições confirmadas foi esse número aqui, segundo organizadores. Aí aqui a gente tem uma tabela do ano 1, ano 2, 3, 4, 5 até o 7. De acordo com esses dados, qual o valor do desvio médio? Ele quer o desvio médio dos inscritos nos últimos 4 anos, ou seja, de 7 até 4. Utilize a calculadora para realizar seus cálculos. Tem como, gente? Pode? Primeiro, a gente tem que fazer a média.
Ou seja, a gente tem que pegar todos esses números que ele pediu, que são os 4, e dividir por 4. Aí, a gente vai colocar aqui. Não precisa ser na ordem, porque a gente vai somar tudo. E aí, como ele disse que pode usar a calculadora, porque são números bem quebradinhos, a gente vai usar. 5, 7, 4, 3, 3, 2, 7, 1, 7, 3. Aí vai dar esse número e a gente divide ele por 4, porque são 4 dados. Divide por 4. Dividindo isso aqui por 4, o resultado é 7, 3, 5, 8, vírgula 3. Aí a gente vai fazer o desvio médio, que foi o que ele pediu. O desvio médio acontece pelo seguinte fato: a gente tem que somar todos eles, só que a gente tem que fazer menos esse número que ele deu aqui, que é a média. Aí, só que ele é em módulo, porque não pode ficar negativo. Aí a gente coloca sempre na mesma ordem. Menos. E a gente divide pelo número de variantes. Pausa aí. Ó, aí a gente vai fazer o desvio médio. Que a gente vai fazer essa conta aqui que eu mostrei. Mas como é em módulo, se ficar negativo não tem problema. Vai ficar positivo do mesmo jeito. Menos 7, 3. Ó, ficou 1,566, 991. Só que ele aqui é positivo, não tem problema. Tá bom. Não tem como cortar, né? Aí aqui ficou positivo também.
Aí depois a gente vai ter que somar tudo e dividir por 4 ainda. E o resultado é esse. O desvio médio, que ele pediu esse. Agora, exercícios de variância. Uma nutricionista estabeleceu que seu paciente deveria trocar de dieta assim que seu peso deixasse de ter uma alta taxa de variação. Durante 5 meses, o paciente realizou pesagens em consultório. A tabela da evolução da sua perda de massa está representada a seguir. Considerando que o critério da nutricionista é trocar a dieta do paciente apenas se a variância da massa corpórea nos últimos 3 meses for menor que 4, o paciente mudará de dieta no 6º mês? Justifique. Tá pedindo pra gente fazer a variância dos 3 últimos meses. E aí a gente vai fazer primeiro a média. Aí você pega isso aqui. Aí eu tenho que somar esses 3 termos e dividir por 3, porque são só 3. Aí vai dar. Mas não deu isso, não. Já pode. Ih, foi um monte de número. A gente vai dividir por 3, porque são 3 números. Vai dar 80. A gente usa só a primeira casa, não precisa usar o resto, não. Aí agora a gente vai fazer a variação. E aí vai ficar assim, ó. Isso tudo vai dar 4,223. Só que aqui tá falando que ele só vai trocar de dieta se for menor que 4. E aqui não é menor que 4, então ele não vai mudar de dieta no 6º mês.